Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Saudações tricolores, não estranhem, porque quem está apresentando hoje sou eu e não o nosso amigo Paulo Roberto Anderson. Estamos falando diretamente dos estúdios da ELS2 no Jardim Botânico para vocês aí, tricolores de todo o Brasil e do mundo. E temos hoje aqui duas presenças ilustres. Temos aqui no meu lado esquerdo o Diogo Matheus e o impagável Maurício Lima. Isso aí, boa noite, galera. E logo depois da gravação vai ter a janta do Guerreiro. Com certeza. Aproveitar para parabenizar a galera aqui do Panorama. É uma honra estar aqui presente. E saudações tricolores. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Isso aí, a honra é toda nossa, com certeza. E temos muita coisa para conversar. O Diogo já tá jogando. Você já está adaptado, já totalmente conhecendo o pessoal. Já está completamente adaptado. Já está no clima. Isso aí, já está na parte de preparação física, já para entrar em campo. É verdade. Já está jogando antes do Valência. Antes do... Qual foi aquele jogador que o Fluminense contratou, que nem entrou em campo ainda? Que veio lá? Marcelinho da Gávea. Vamos fazer um passeio aqui, fazer um spa na Vila. Ei, Abel Braga. Muito legal, né? Muito bom, muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Hoje temos que falar, óbvio, do jogo de quarta-feira, Fluminense e Botafogo 1-1. Primeiro, gostaria das considerações assim, iniciais, né? Por favor, Paulo Roberto, as honras para você. Cara, é o seguinte, ficou para nós um gosto razoavelmente amargo, porque o Fluminense, se não teve uma pressão ostensiva, ele dominou o Botafogo em pelo menos 85% da partida, saiu logo de cara, fez um belo gol na jogada finalizada muito bom pelo Birubiru, que foi, aliás, um dos melhores em campo. No primeiro tempo, antes do Botafogo empatar num gol quase que espírita, o Fluminense já tinha perdido o gol, depois perdeu 3 gols seguidos, 2 com o Birubiru também, situações cara a cara. No fim, no segundo tempo, o Botafogo, num certo momento do segundo tempo, tentou até dar uma arrancada, jogar um pouco mais ofensivamente, ocupando mais espaço, mas o Fluminense continuava com mais posse de bola, continuava com pressão, continuava perigoso. E, sinceramente, o que faltou pra gente foi aquele penúltimo toque e o último toque para definir. No clássico, você não pode se dar o luxo de jogar com o adversário no primeiro tempo e perder 3 gols feitos. Ali faltou a conta para a gente chegar aos 3 pontos. Agora, eu gostei da atuação, acho que o Fluminense vem no crescendo. A gente sempre ressalta, não é mais o time de 2012, mas também não é o time pré-rebaixado que a empresa queria. Nossa. E o Fluminense, a realidade do Fluminense hoje está muito mais próximo da briga pelo G4, pela possível vaga na Libertadores e qualquer outra posição do campeonato, inclusive intermediária. A briga é para isso. E se não fosse o momento que a gente se encontra na posição intermediária da tabela, para estar com o Botafogo vice-líder do campeonato não é mal, até porque o Botafogo ficou atuadíssimo, sem torcida, sem várias coisas no estádio. Isso aí já é normal. Pois é. Então, ele de certa forma me satisfez. Claro, a gente queria a vitória, não veio. Agora o empate ficou com gosto amargo, porque a gente poderia ter vencido agora. Para o Botafogo custou muito mais, né? Porque custou o título na prática. Com certeza. E o que você tem a dizer assim, inicialmente sobre o jogo de hoje? Eu concordo com a opinião do Anderson, tá? Considero também que nós temos grande possibilidade de almejar o G4, né? A gente vem num progresso, né? Muito bom, numa crescente, né? Não somos o mesmo time de 2012, mas eu acho que vale a pena fazer algumas considerações a respeito do time. Basicamente, no primeiro tempo, eu achei que o Botafogo teve um pouco mais de posse de bola, tá? E eu acho que, de repente, nós poderíamos ter um meio de campo um meio de campo que tenha mais cérebro ali, que pudesse organizar melhor as jogadas. Basicamente, a nossa válvula de escape foi o Birubiru, excepcional a partida dele. Só que, basicamente, as jogadas que saíam do nosso time, elas ocorriam de lançamentos do Diego Cavalieri. Então, basicamente, eu penso que a gente poderia ter uma melhor saída de bola, tá? E fazer jogadas, né? Utilizando com a presença maior do meio de campo, né? O Wagner aparecendo mais no jogo. Não faltou instrução do Luxemburgo para isso, tá? Porque no primeiro tempo todo, o Luxemburgo, antes do Carlinhos se machucar, ele chamou o Carlinhos umas 3 vezes para orientar isso. Porque o Birubiru ficava isolado pela esquerda e não tinha companhia.
naquele setor. Mas o Carlinhos estava num dia de Carlinhos, né? E para piorar, não, jogadoraço, mas no dia que está com sono. Então, Maurício. Eu acho, na minha opinião, que o Fluminense tropeçou ontem. Perdemos contra um time pequeno, né? Então, quer dizer... Ô, Maurício, o Botafogo não é pequeno, Maurício. Quer dizer, a gente deve considerar que o Rio de Janeiro... Fica só eu aqui na mesa que respondeu na pequena, isso? A gente tem que considerar que... Botafogo, Bangu, América, o Rio de Janeiro, como disse o Romário, né, ele foi bem feliz quando ele falou que vestiu a camisa dos 4 grandes aqui do Rio de Janeiro. Que foi o Fluminense, o Vasco, foi o América, tá? E o Flamengo, sabe, a gente deixa passar por aí, mas eu vou te falar, são os 4 grandes do Rio de Janeiro. Eu acho que o Botafogo, se equiparar isso, ainda tem pela frente o América, que é uma força também do futebol do Rio de Janeiro, e vai passar pelo americano também, né? Porque pela camisa do americano, preto e branca, muita gente se confunde com o Botafogo, mas tudo bem. A gente leva em consideração que é um adversário do Rio de Janeiro, né? E como já dizia, sabe, o grande poeta, Botafogo é um bairro do Rio de Janeiro, né? E é um bairro de passagem. Exatamente. Um bairro de passagem, tem inclusive a Rua da Passagem lá em Botafogo. Então, pessoal, esse jogo que poderia, não é, se nós conseguíssemos vencer, nos levasse em uma posição muito melhor no campeonato, estaríamos hoje com 30 e... Quantos pontos nós estaríamos hoje? Estamos com 34. Teríamos 36. Teríamos 36 pontos, estaríamos numa ótima posição, mas nada está perdido diferente do Botafogo. Né? Eu estava vendo essa semana na internet que o Paulista de Jundiaí foi para a Libertadores em 2006, o Santo André foi para a Libertadores em 2005, o Botafogo foi para a Libertadores pela última vez em 1996, não é? Então, Vocês estão muito cruéis, gente. Mas, André, o que você acha, assim, além desse último, segundo, do penúltimo, do último toque, o que faltou? Você acha que faltou coragem para o Fluminense para vencer? Você acha que o Fluminense só, na verdade, pecou nas finalizações? O que você achou que faltou realmente para que nós chegássemos à vitória? Olha só, sempre tem em determinados partidos a questão individual que às vezes pode atrapalhar. Estava brincando aqui a respeito do Carlinhos, é verdade. O Carlinhos se não for o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro em termos técnicos, é um dos melhores. Mas nem sempre ele joga com a volúpia, com a força que ele pode ter. Antes da contusão ele já não vinha bem, ele não estava bem na partida. A contusão até estranhamente melhorou o Fluminense, porque o Ronan entrou com sangue novo, entrou com uma disposição melhor ali. Mas enfim, a ausência do Carlinhos pela esquerda, nessa composição com o Birubiru, já atrapalhava um pouco. Melhorou a qualidade do passe do Felipe, é um negócio impecável. Mas a gente já sabe, quando entra com o Felipe, até pelas condições físicas dele, não dá para ter muita exigência. O time necessariamente precisa ficar um pouco mais travado para dar condições a ele de se deslocar sem muita marcação, embora ele combata. E mais detalhe, o Luxemburgo é um herói, mas eu não tiraria o Felipe na hora que ele saiu por volta de 20 minutos do segundo tempo. O time que a gente tem hoje, com os desfalques, com tudo, era o que dava para fazer. Não tinha muito o que inventar. E a coisa funcionou bem. O Rafinha foi extremamente bem na lateral dele, fez um partidaço. Quer dizer, agora, como é que eu vou dizer? O Sobis, que lutou, que tentou o tempo todo, é o jogador que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, né? O maior finalizador do Campeonato Brasileiro até agora. O Sobis também não estava no dia de muito brilho, de muita volúpia na frente. Enfim, foram detalhes. Agora, mesmo com esses detalhes, a gente podia ter feito. O Birubiru perdeu 2 gols feitos, que é coisa de garoto mesmo. Chegou ali na frente, se enrolou. Teve outras situações. O próprio gol que a gente tomou foi de uma bobagem. Foi um gol na pelada da confusão. Entendeu? Foi uma bobagem. A gente era amplamente superior ali. Com o gol, o Botafogo ganhou um pouco mais de volume, se aproximou daquilo que o Diogo bem comentou. Avançou um pouco mais. O Botafogo está bem aguado. Aliás, me surpreendeu, eu não vi a partida do Botafogo desde a vitória sobre o Corinthians. Me surpreendeu negativamente como o Botafogo jogou. Porque eu esperava um adversário muito pior para a gente enfrentar. E o Fluminense, por detalhe, eu usaria dizer, o Fluminense com o Fred em boa forma em campo e mais um outro jogador, talvez um pouco mais veloz aí, enfim, o Fluminense teria feito fácil aí, teria vencido facilmente. E o Botafogo é o vice-líder. Parece. Agora está em terceiro lugar. Parece que há problemas em General Severiano, né? Maior do que a gente imagina, né? Fica bastante nítido. O Botafogo não tem mais a pegada que tinha no começo do semestre. Não tem. Alguma coisa se perdeu no caminho. Fluminense, é claro, a gente não consegue chegar
Talvez porque a distância de pontos é enorme, o Cruzeiro já abriu uma vantagem absurda. Agora, o G4 é plenamente possível, gente. Eu tenho uma dúvida, não sei se algum de vocês vai conseguir tirar. Existe uma grande possibilidade de um desses times que estão ali brigando pelo G4, que estão ali, ganhar a Copa do Brasil. Ganhar a Copa do Brasil. Aí abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Exato. O Fluminense pode entrar como quinto colocado. Tem condições de ocupar. Sabe porque isso é uma possibilidade clara, assim, creio eu, daquele aí jogaria pré-Libertadores, né? Que é aquela partida inicial. Jogar contra um time fraco. Eu acho, na minha opinião, que o Fluminense ano que vem vai ganhar um título internacional. Se não for Libertadores, vai ser Sul-Americano. Acho que o Messi está reservando uma coisa boa pra gente. Então, mas a gente falou aqui, falando dos destaques positivos do Fluminense, mas eu gostaria de saber, né, havia um efeito só de flores, né? Queria saber quais são os destaques negativos do time para vocês, assim, principalmente na partida de ontem. Olha, aquele negócio, eu costumo dizer que o Fluminense tem jogadores que são ex-jogadores de antiguidade. Diguinho, ninguém aguenta mais. Aliás, você falou bem, Maurício, a entrada do Diguinho em campo, ela causou provavelmente o momento mais engraçado do ano no Maracanã. Todo mundo, não, Diguinho não. Torcedor que ele levantou, não. Eu cheguei a me assustar porque eu não tinha visto, ele estava correndo para entrar. O que aconteceu? É que o Eduardo, ele estava no banco para jogar, mas o que aconteceu é que ele teve uma indisposição intestinal. Ele estava fazendo número no caso, então. Isso, estava fazendo número ali, aí o Luxemburgo ficou assim, poxa, eu queria colocar, ele falou com a repórter, falou assim, eu queria colocar o Eduardo, era o jogo para eu colocar o Eduardo. Mas no calor do jogo, eu me assustei porque eu não tinha visto o Diguinho correr para desencaminhar a substituição. Então a torcida levantou, não, eu olhei pro campo e falei, caramba, aí que eu vi, cara, é o Diguinho, o pessoal tá... Aí depois que ele entrou, não teve jeito, ele teve que apoiar, não teve jeito. Pois é. Mas ele não foi mal ontem, mas só que tirou num momento que o Fluminense estava partindo para cima do Botafogo, tirou aquele ímpeto, né? Porque ele é um volante, não tem... não vai criar. Não vai criar. Eu gostaria de fazer só dois acréscimos aqui, a gente não comentou. Não é o caso de ficar cornetando, a gente não está aqui para isso, nem essa, mas ontem a gente tomou vários sustos com a nossa defesa, né? Rune e Leandro Zé, em noite de Halloween mesmo, caneladas, cabeçadas, bolas furadas, um show de horror. E esse tal de Sandro Meirahit, pelo amor de Deus, como é que esse cara pode ser árbitro de futebol? Pela saco completo. Travando o jogo, parando, o jogador botando dedo na cara dele, não tomava um cartão, o Botafogo distribuiu botinada, ficou tudo por isso mesmo e como sempre. O jogo para 8 minutos e dá 3 descontos. Mais uma vez a arbitragem pegando pelo Fluminense. Pavorosa. Isso aí, mas gente, como diz agora, está dizendo o nosso diretor, nós vamos ter que acabar o primeiro bloco deste panorama de número 76, que eu tinha esquecido de dizer para vocês. É isso aí, pessoal, a gente se vê daqui a pouco no segundo bloco. Até mais.